Deuteronômio 11, de 8 a 18, e vou pedir para que depois os irmãos possam permanecer com a Bíblia aberta nessa passagem, porque nós estaremos fazendo menção a alguns versículos desses capítulos 10 e 11. Deuteronômio 11, de 8 até o versículo 18. Eu vou convidar os homens para que leiam comigo os versículos pares e as mulheres os versículos ímpares. E o 18º leremos todos juntos. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé e a regáveis como uma horta. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus, os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Darei as chuvas na vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Todos, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Amém. Vamos orar? Vamos estar convidando a nossa irmã Eneida, que nos dirige a Deus nesse instante. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Podemos assentar, irmãos. A euforia, o júbilo intenso, os momentos de grande alegria foram interrompidos. O povo de Israel, que tinha saído do Egito, estava a caminho da terra prometida, de forma maravilhosamente abençoada,
conseguiu sair do Egito, a mão do Senhor os conduziu, chegaram até um momento que precisavam agora receber também do próprio Senhor as leis que iriam servir de diretrizes para a nova nação que havia surgido no Egito e que estava a caminho da terra prometida, que emanava leite e mel, e precisava chegar até aquela terra tendo a Constituição em suas mãos. E durante esse momento de peregrinação, Deus prepara um momento adequado para que o povo de Israel pudesse receber a lei de Deus. É um momento onde o povo está acampado, aguardando. Deus chama a Abraão e fala que naquele momento, então, Deus agora faz com que, desculpe, eu falei Abraão, mas é Moisés, ele suba ao monte e diz que aquele momento foi um momento de grande pavor para o povo, porque ficaram ouvindo trovões, mas depois de esperar um bom tempo, eles pressionaram para que pudessem ter um outro Deus. E o que eles falaram para Arão é o seguinte: Moisés demora demais, não sabemos o que aconteceu com ele. Diante do pavor, do espectro que rondava todo o Monte Sinai, onde nenhum animal poderia até mesmo subir ou tocar, porque seria fulminado, estaria morto. E eles falaram: não sabemos o que aconteceu com Moisés. Fizeram a pressão, Moisés sobre Arão, e ele acaba então ali preparando o que nós podemos ver, que é o bezerro de ouro. E Deus então fala para Moisés: o povo se perverteu. Quando Moisés traz as tábuas de pedra escrita pelo próprio Deus, vê um povo numa algazarra, em uma festa, e ele ficou tremendamente irado, quebrando as próprias pedras. E a palavra de Deus foi para Moisés de que os culpados seriam sentenciados. 3.000 israelitas morrem segundo a sentença e a punição de Deus. O povo entra em um grande desespero, começa a ter choro. Aquele momento de euforia da saída do Egito, no caminho para a terra prometida, havia sido quebrado porque o povo desobedeceu a Deus, buscando um outro Deus. E agora existe uma nova oportunidade. Deus chama novamente a Moisés, escreve as segundas tábuas da lei, e é nesse momento que Moisés está entregando de forma solene ao povo. Ele chama o povo para que o povo pudesse ter uma definição, tomar partido. E esse capítulo 10 e o capítulo 11, Moisés vai usar de tudo para convencer, para mostrar ao povo da loucura que foi feita anteriormente e da necessidade de obedecer ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele apresenta essas novas tábuas da lei, ele então chama o povo à responsabilidade, faz uma exortação quanto à obediência, mas ele também aproveita para falar: se o povo resolvesse obedecer, se o povo tomasse a determinação de obedecer o Senhor, Deus iria abençoar o povo, não de uma forma qualquer, mas abençoar copiosamente. E é nisso que nós queremos, então, nesta noite, meditarmos, meus irmãos, sobre os benefícios de uma vida de obediência. É interessante porque o livro de Deuteronômio, como o nome já diz, Deutero é o segundo ou 2, está falando o nome ou é lei, e então está falando a segunda lei ou a repetição da lei. E nós vemos em Deuteronômio aquilo que é uma explicação de tudo aquilo que a palavra de Deus, a lei, foi mencionada. Então agora uma repetição, uma ênfase para que pudesse o povo guardar muito bem
no seu coração, na sua alma, aquilo que Deus estava requerendo do povo. E o versículo 12, Moisés então faz logo um resumo. No capítulo 10 ele diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirva-os, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os teus mandamentos e os teus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. E chamando o povo à responsabilidade, Moisés agora vai falar da loucura que foi cometida, e ele então vai estar falando agora da importância, do valor de obedecer. Não são poucos os benefícios. Não são poucas as bênçãos, muito pelo contrário. Aqueles que resolvem obedecer os mandamentos do Senhor terão diante de si uma vida extremamente feliz, abençoada, uma vida abundante. A lei não podia trazer essa plenitude na vida, mas a lei já indicava que essa plenitude estaria à disposição se as pessoas resolvessem obedecer, mas obedecer com a alma, com o coração, pensando no grande benefício que mais à frente o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai mencionar que a lei estaria funcionando como um aio, como um pedagogo para conduzir, para orientar, para levar o homem até Cristo Jesus. Vejamos então quais são os benefícios, ou alguns benefícios, porque nós temos vários benefícios que aquele que tem uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor vai ter. E o primeiro que nós gostaríamos de mencionar aqui, nos fala de uma vida longeva e feliz. Aquele que se dispõe a obedecer o Senhor, não com coração pesado, não com coração duro, não com uma tristeza, não como se fosse por imposição, por uma determinação, porque nós sabemos que Deus sonda os nossos corações e sabe o que fazemos, e se fazemos com alegria, com temor, com sinceridade. Deus sonda os nossos corações e sabe muito bem. Uma tentativa de guardar os mandamentos de Deus, não sendo da forma correta, é, na verdade, uma loucura, porque Deus conhece tudo. E é tanto que o andar com Deus, no Novo Testamento, é expresso por Jesus Cristo como aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem ama, obedece. Quem ama, guarda os mandamentos. E ele fala, então, primeira coisa que nós vamos destacar, começando no versículo 8, e o que chama a atenção é que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, aí do versículo 8 até o versículo 25, ele vai estar usando um recurso muito interessante, e nós vamos estar destacando. O versículo 8, ele fala sobre a importância de guardar a lei, e ele menciona: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. E depois ele coloca, por quê? Para quê? O que isso serve? Como isso funciona? E no versículo seguinte ele diz, para que prolongueis os vossos dias, ou prolongueis os dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Olha, o Senhor não está falando de uma terra qualquer. O Senhor não está falando de um lugar qualquer. Ele falou, recordem, e Moisés faz isso. Chama o povo para pensar, para refletir. No Egito vocês eram escravos. No Egito vocês tinham que pisar a terra. No Egito vocês tinham que preparar o barro. No Egito vocês ralavam. No Egito não tinha, na verdade, vocês não tinham nada. O escravo não tem direito a nada. O escravo não pode fazer nada, muito pelo contrário, nem se misturar ele podia. Abrindo até, um pequeno parênteses, fomos surpreendidos que em uma universidade, se não me engano, isso foi em São Paulo, mas que alguém
resolveu colocar em um grupo, aí de WhatsApp, tirou uma foto de um negro que estava lá, sentado no banco, e falou o seguinte: achei um escravo aqui na nossa universidade. Só precisamos descobrir quem é o dono dele. E isso deu pano para a manga. Porque ele levou o negócio para frente, descobriu, e prontamente já foi afastado por 3 meses. O que quer dizer isso? Em pleno século XXI, escravo não tem direito a nada. Se aquele jovem que está na universidade fazendo um curso fosse escravo, não tinha direito a nada. Imagine isso lá, quando um povo era levado cativo. Israel era escravo, não era por opção, não, era por determinação. Porque agora eles não tinham como sair, até que Deus pôde livrá-los. Então agora Moisés pede ao povo para que o povo evocasse, para que o povo trouxesse à mente aquilo que Deus fez, como Deus agiu com forma poderosa, com mão poderosa, os livrando da escravidão. Agora vocês vão para uma terra que vocês não plantaram, vocês vão para uma terra que vocês não prepararam, vocês vão para uma terra que não é uma terra qualquer, é uma terra que produz abundantemente, e ele destaca isso no versículo 11, quando ele fala: mas a terra que passais a possuir, ele vai estar colocando aqui, depois mais para frente, mas ele diz o seguinte: era uma terra abençoada. Mas o que chama atenção era o quê? Que nessa terra o povo teria uma vida longa, uma vida feliz. A expressão que emana leite e mel fala de produtividade, fala de beleza, fala de grandes recursos. E hoje nós sabemos muito bem o que a ciência está redescobrindo, porque no passado isso é muito claro. Vocês sabiam que a nossa palavra de Deus, a Bíblia, é um livro excelente de uma dieta saudável? De uma dieta saudável? Então, hoje as pessoas estão procurando dieta para cima e para baixo aí, e nós vemos claramente. O povo de Deus recebe do Senhor aquilo que deveria se alimentar e aquilo que não deveria, devido ao perigo que existia naquela época. E que ainda continua. Tem determinados tipos de carne que nós comemos, ou peixe, que nós corremos um risco muito grande se não for de boa procedência, se for de qualidade, e se não for bem preparada. Quando ele está falando de uma vida longa, de uma vida feliz, ele está falando porque a bênção de Deus vai fazer com que os seus anos possam se esticar. É interessante como o povo de Israel é um povo abençoado, e quando nós encontramos também tantas pessoas idosas ali naquela cultura. Por quê? Porque a bênção de Deus vem sobre eles através de uma obediência. Quanto mais nós obedecemos, mais nós somos abençoados, e essa bênção faz com que a nossa vida se estenda. Todo filho que obedece aos seus pais tem promessa na palavra de Deus de vida prolongada. Todo servo do Senhor que obedece os mandamentos do Senhor tem promessa de vida prolongada. Você quer ter vida prolongada, mas não uma vida prolongada qualquer, porque não adianta você ter uma vida prolongada, não podendo nem andar direito. Mas uma vida prolongada e uma vida de qualidade, leia a Bíblia, obedeça a Bíblia, os mandamentos do Senhor. Mas não diz respeito só ao alimento, diz respeito a tudo aquilo que faz bem a nossa vida. E é interessante porque hoje tem se descoberto que além do alimento, além do exercício físico, e o pessoal também vai aprender que tinha que ralar, uma outra coisa, porque a palavra de Deus é muito clara: quem não trabalha não coma. E uma outra coisa que nós podemos ver também, que vai estar falando, que serve para fazer com que a vida se estenda, é a qualidade de vida que você tem. E quando nós falamos dessa qualidade de vida, nós estamos falando de tranquilidade, de paz. Uma vida de tranquilidade traz também qualidade de vida. Hoje, o grande problema que as pessoas têm enfrentado é o estresse. E esse estresse tem levado ao que nós podemos falar, uma ansiedade tão grande, tão crescente, que tem levado também a uma depressão. Você quer ter uma vida longa, uma vida feliz? É necessário que você disponha a
ler e cumprir os mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus fala que os mandamentos do Senhor não são penosos. E quando nós pensamos nos mandamentos do Senhor, nós descobrimos que eles podem se resumir em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Confirma o que estão também descobrindo hoje, que quando você faz o bem, você se sente bem. Quando você ajuda, isso acaba retornando para você como uma bênção muito grande. Tudo que estão descobrindo agora, a Bíblia já aponta há muito tempo. Se você quer uma vida longa, se você quer uma vida feliz, ajude ao próximo, ame a si mesmo, cuide de você mesmo. Eu falo que até hoje nós não descobrimos como cristãos em Cristo Jesus aquilo que é para nós de grande importância, que é chamada teologia do Espírito Santo. A pneumatologia ainda nós temos deixado muito distante. Nós ainda não entendemos o que o nosso corpo é, quando fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aquela pessoa que valoriza o seu corpo está também amando o Espírito Santo que habita nele. Cuide bem do seu corpo, valorize o seu corpo, tenha alegria em viver no seu corpo e cuide muito bem dele. Vida longa, uma vida feliz. Olha, nós não precisamos de muitas coisas para ser feliz. Nós não precisamos ter uma grande quantidade de terra. Em Israel, ninguém tinha uma grande quantidade de terra. Porque, a partir do momento que as terras foram distribuídas, o que acontecia? Quando chegava o ano, que isso acontecia de 49 em 49 anos, acabava aquela terra que havia sido vendida voltando para a família de origem. A pessoa podia comprar terra, mas no ano que batesse aquele tempo, a terra voltava para aquela família. Ninguém podia ser dono de muitas terras. Então, não é muitas terras que tornam a gente feliz, não é também um local privilegiado que vai tornar a gente feliz, muito pelo contrário, né? Tem vezes que um lugar bem simples, um lugar bem tranquilo, pode acabar nos tornando muito mais felizes do que em um lugar onde nós imaginamos que é tremendamente bom. A palavra de Deus nos fala isso. Mais vale um prato de hortaliça com amor do que um boi cevado, traduzindo para nós, picanha maturata, né? Na casa. Porque abundância com briga, confusões, significa que a comida nem desce. Vale muito mais um pouco com a graça e a bênção de Deus do que o muito com confusões, conflitos e misérias. Era uma promessa de uma vida longa. É interessante porque ele fala, olha, vocês vão estar desfrutando de uma vida feliz, de uma vida abençoada. E não é isso que Cristo veio trazer para nós? Quando diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todas as pessoas que passam por um momento difícil na vida, né, Andréia? Passam a valorizar mais a vida. Eu nunca tinha passado por uma cirurgia. Quando eu passei pela cirurgia, eu acabei descobrindo que a gente, então, a vida é muito frágil. E, de repente, a gente descobre uma coisa, que ela é muito valiosa. Todas as pessoas que têm um momento difícil na vida, era como se estivessem nascendo pela segunda vez. E descobrem que a vida é muito mais valiosa do que nós imaginamos. O que nós queremos deixar aqui é que, se o Senhor tem cuidado de nós dia após dia, para nós, então nós devemos estar, então a gente tem que estar agradecendo a Deus por tudo. A causa de nós não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. E o salmista, Moisés, vai falar isso porque ele escreveu o Salmo também. Ele vai falar no Salmo 90, se não me engano, ele fala, ensina a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A vida do cristão não é contada em anos. A vida do cristão é contada em dias. Cada dia a graça do Senhor nos alcança.
A cada dia nós vamos descobrindo que o amor do Senhor nos envolve. Uma vida longa é promessa do Senhor e está reservada àqueles que são seus filhos, que têm essa vontade e buscam de coração guardar os mandamentos do Senhor, praticar, viver os mandamentos do Senhor. Mas um outro benefício de uma vida de obediência, além de ter uma vida longeva e feliz, é uma terra abençoada. É interessante que não tem como você ter uma vida longeva e feliz se você não tiver um lugar que você possa estar ali usufruindo. A necessidade de a gente ter um local, e um local que sirva de bênção na nossa vida. Nós sabemos que existem locais que acabam se transformando um perigo muito grande. Para aquelas pessoas que vivem no Oriente Médio, ou para aquelas pessoas que estão vivendo em um lugar onde existe uma briga constante, nós estamos vendo que a vida praticamente não vale nada. Nós estamos vendo crianças, jovens, adolescentes sendo ceifados, novíssimos, onde de repente vem uma bomba, cai na casa e mata a família toda. Quando a gente pensa, não basta, para a gente ter uma vida longeva e feliz, a gente está pensando que, não, se eu vou guardar os mandamentos, mas é também a gente estar em uma terra abençoada. E quando nós falamos de uma terra abençoada, é uma terra onde a palavra de Deus prevalece. Porque onde a palavra de Deus prevalece, onde a palavra de Deus chega, ela causa transformação. E isso foi tão interessante que o povo de Israel acabou servindo de referência para todas as outras nações e culturas que estavam perto. Até hoje, saltam aos olhos de estudiosos leis, mandamentos do Velho Testamento que são muito mais, que são tão atuais e muito mais, podemos estar falando, muito melhor do que várias leis que nós temos hoje. Quer ver uma que fala sobre a qualidade da vida dentro do povo de Israel? Quem no Velho Testamento roubasse um boi ou qualquer outro animal ou qualquer outra coisa, sendo pego, é lógico, ele tinha que devolver aquilo que ele roubou e restituir com uma outra parte. Quem roubava um, devolvia e pagava outro. Vale a pena roubar? Por que não se implanta uma lei dessa nos países modernos? Porque, na verdade, nós percebemos o seguinte: quando deixaram a palavra de Deus de lado, acabaram optando por outras coisas que as culturas foram trazendo e que muitas vezes estão muito aquém daquilo que a palavra de Deus coloca. Muitas vezes acham que é retrógrada, ultrapassada, obsoleta, e que existem certas coisas que falam sobre o olho por olho, dente por dente, mas nós descobrimos uma coisa, que o princípio está estabelecido ali: não toque na propriedade alheia, não pegue nada que é dos outros, não cobice a mulher do próximo, não cobice o carro do próximo, a bicicleta do próximo, o celular do próximo, não é isso? Quando nós falamos de uma terra abençoada, a terra que produzia de uma forma maravilhosa, até hoje nós podemos ver que, apesar de Israel estar num local de uma terra extremamente árida, eles produzem abundantemente. É lógico que tem a irrigação, mas existe também a bênção de Deus ali por trás. Quando você vai vendo que Deus esteve mantendo toda a vida daquele povo na peregrinação durante todos aqueles anos no deserto, não faltou nada. Quando eles chegam na terra, a terra é tão abençoada por Deus, que durante os períodos de festividades, porque pelo menos em 3 festividades, o israelita ele deveria comparecer a Jerusalém, e as 3 grandes festas judaicas, então, tinham a peregrinação. E a promessa de Deus era a seguinte: enquanto vocês estiverem lá, no momento, a terra vai estar praticamente abandonada, mas nenhum inimigo vai invadir. Quem queria infundir nas nações próximas um medo tão grande, ao ponto de não invadir a terra quando a terra estava praticamente desguarnecida? O melhor momento para você entrar na casa de um inimigo
ou em uma nação inimiga, é quando o povo está distraído. E muito mais do que isso, estava praticamente deserto com o povo em peregrinação. E nunca ninguém invadiu. Deus é capaz de abençoar a nossa terra de tal forma que, mesmo na dificuldade, o Senhor faz com que bênçãos venham sobre as nossas vidas. Lá em Guarapari, nós moramos em um lugar e que tinha uma invasão perto. E por alguns anos que nós moramos ali, a nossa casa foi arrombada 3 vezes. Mas uma coisa que nós percebemos, sempre quando eles entravam e levavam as coisas, o seguro acabava restituindo. E como a gente estava ainda construindo a nossa casa, o dinheiro que entrava do seguro, a gente comprava outras coisas, os aparelhos a gente financiava. Até mesmo no momento de dificuldade, Deus transformava uma tristeza, algo terrível, em meio a uma bênção. É assim que Deus age na nossa vida e Deus promete abençoar a nossa terra. Porque a palavra de Deus diz claramente, no versículo 25, fala muito bem isso no versículo 24, filho, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, ninguém vos poderá resistir e tudo será vosso. E tudo será vosso. Quantos de nós, das nossas propriedades, os nossos bens, o que temos, o que conquistamos, a bênção do Senhor está sempre nisso. É necessário que a gente esteja pensando que nós estamos em um lugar abençoado por Deus, não porque nós vivemos em um país cristão, mas porque onde está o povo de Deus, Deus resolve abençoar. Por isso que o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, tem que estar em todos os lugares. O grande problema que começou a surgir na igreja primitiva como uma seita é de achar que deveria formar uma comunidade dos salvos, do remido. A ideia de ter, então, o que nós podemos falar, como se pudéssemos estar falando ali, como um conjunto onde estaria só mesmo pessoas que eram servos de Deus. E eles falam que essa comunidade de Qumran, então, vai falar de um grupo, de um local, onde as pessoas fizeram tipo ali, como podemos estar falando ali, um conjunto habitacional, como se pudesse estar falando de um condomínio fechado, onde poderia ter só cristão. Mas uma coisa que nós descobrimos é o seguinte, não importa onde nós estejamos, precisamos ser sal da terra e precisamos brilhar e fazer com que essa terra seja abençoada. Meu irmão, abençoe os seus vizinhos, abençoe os seus amigos, abençoe o ambiente de trabalho, faça daquela terra um lugar abençoado, onde quer que você esteja, onde quer que você pise o pé, onde quer que você coloque a sua mão, não precisa transformar nada em ouro, mas transforme em preciosidade para o nosso Deus. Lembre-se que a terra é abençoada porque o povo que estava ali era um povo abençoado. A terra já estava preparada e aqueles que estavam cuidando daquela terra, Deus tirou todos eles para colocar o povo de Israel. O que Deus tem preparado para você é seu. Confie. Antes de qualquer empreitada, antes de qualquer negócio, antes de qualquer decisão, ore a Deus, peça a Deus, abra a porta, feche as portas, oriente e mostre o caminho. Nós não sabemos o que é o melhor para nós, mas uma coisa nós sabemos, que Deus sabe o que é melhor. E onde Deus te colocar, ali é a terra abençoada. Porque você é um servo, uma serva do Senhor, e vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar. Um outro benefício que nós podemos destacar aí, daqueles que acabam tendo uma vida de obediência, nós chegamos aqui, é sucesso nas empreitadas. Eu só gostaria de destacar porque falando o seguinte, uma coisa vai levando a outra. Uma vida longeva e feliz está ligada a uma terra abençoada. Uma vida longeva e feliz está ligada a uma terra abençoada,
mas também está ligado a um sucesso nas empreitadas, porque não basta você ter uma terra abençoada se o inimigo tomá-la. Não basta você ter um lugar abençoado se alguém tomar. Você perdeu. E o que nós podemos ver é que Deus abençoou o povo de Israel para que em todas as suas empreitadas eles pudessem ser mais que vencedores. E qual é a promessa do Senhor que nós temos? Que em Jesus Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Em Jesus. Se tirar Jesus, nós somos derrotados. E quando nós fraquejamos, quando nós caímos, quando nós erramos, é porque nós não buscamos a vontade do nosso Deus, porque, por sinal, ela é boa, perfeita e agradável. Quem busca a vontade de Deus é abençoado e tem sucesso nas empreitadas. Mas quem busca a vontade de Deus e tem sucesso nas empreitadas, descobre uma coisa, que o sucesso não passa só por ele e só para a vida dele. Uma das coisas que nós descobrimos é que o sucesso na vida do cristão é um sucesso que faz ele puxar os outros também. Se você está sendo muito bem-sucedido, mas se você não está arrastando alguém, repense esse sucesso, porque Deus pode te cobrar seriamente disso. Quem é bem-sucedido precisa também aprender que ele tem que derramar essas bênçãos sobre as outras vidas. Por isso que para o cristão, não importa o que é que ele faça, ele tem que ser uma bênção na vida de todas as pessoas. Se você é patrão, não esqueça de também fornecer um trabalho justo e o que nós podemos estar falando também, um salário digno e honesto. Quem cresce na vida é abençoado por Deus, serve de bênção para as outras pessoas. E como nós podemos fazer isso? De várias formas. Porque tudo que Deus nos dá, nos coloca, nós precisamos aprender a compartilhar, a dividir também. E descobrir uma coisa, que o que nós temos, muito mais do que é nosso, é do nosso Deus. A nossa vida é do nosso Deus, os nossos bens são do nosso Deus, os nossos dons são do nosso Deus, os nossos filhos são do nosso Deus, a nossa igreja é do nosso Deus, tudo o que nós temos é do nosso Deus. E se a gente tem sucesso, tá? Olha o que diz no versículo 18, quando fala o seguinte: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Tá? E aí no versículo 22 ele vai falar para quê? E ele vai colocar tudo isso. Como que nós vamos então estar fazendo isso? Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, pronto. Ele deu a dica. Como que você vai ter sucesso na sua empreitada? Como você vai ser bem-sucedido na sua vida? Como que você vai conquistar as coisas na sua vida? Aí nós podemos ver claramente aqui o Senhor falando através de Moisés, quando diz aqui: amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. É isso. O sucesso na vida está ligado a você andar coladinho com Jesus Cristo. Quanto mais perto de Jesus, mais abençoado você vai ser. Quanto mais perto de Jesus, mais abençoado você vai ser, mais você vai abençoar também as pessoas. E nós podemos ver que esse sucesso nas empreitadas vai acontecer de uma forma maravilhosa. Existem certas coisas que nós não falamos. Não sei como conseguimos chegar até aqui. Não sei como conseguimos ter tudo isso. De repente a gente fica maravilhado de ver que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o que tem caído aqui na terra sobre nós é muito pouco diante do que Deus tem preparado para nós no porvir. Se aqui já tem sido bom, se aqui já tem sido maravilhoso, e ó, fala a verdade, a vida que você leva não é uma vida maravilhosa? A vida que você leva não é uma vida gostosa? A vida que você leva não é uma vida que você se sente bem? É ou não é? Se não está acontecendo assim, meu irmão, repense a sua vida. Porque Jesus não veio a esse mundo para nos dar uma vida qualquer, uma vida abundante. Isso não significa que você não vai ter enfermidade, isso não significa que você não pode passar por alguns problemas de ordem familiar ou financeira, mas uma coisa significa muito bem, que tudo isso será superado em nome de Cristo Jesus. Esteja nas suas empreitadas da vida, esteja colocando o Senhor em primeiro lugar. Esteja colocando, coloque Ele, ore,
Peça a Deus que oriente, que abra as portas, que feche as portas, que direcione todas as coisas. Eu, na verdade, sou suspeito em falar, porque o Senhor tem me abençoado tanto, e abençoado tanto a minha família. Lógico que existem provações, existem lutas e dificuldades, mas eu sei que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e a gente fica maravilhado de saber. Mas uma coisa que eu tenho pensado seriamente, e eu acredito que isso já é coisa também da idade que está se aproximando, é isso? Faltam apenas 2 anos para chegar na terceira idade. O que eu posso fazer para abençoar os meus irmãos em Cristo? O que eu posso fazer para abençoar meus irmãos sanguíneos? Se Deus tem me abençoado, tem um motivo. Se Deus tem te abençoado, meu irmão, tem um motivo. Se você tem recebido muitas bênçãos do Senhor, reflita. Deus nos abençoa para nós sermos bênção. Se nós não estivermos sendo bênção, poderemos perder muitas delas. Pode ficar tranquilo que a salvação você nunca vai perder. Mas, de repente, a gente imaginar que nunca vai acontecer conosco o que acontece com os outros. E Deus pode nos mostrar que pode acontecer conosco igual ou pior do que aconteceu com os outros. A humildade é fundamental na vida do cristão. Tirar lições preciosas da nossa vida. Não somos nada, não temos nada, tudo provém do Senhor. E se tudo provém do Senhor, e se Ele é dono do céu, da terra, do mar, e de tudo que neles há, então, tudo deve ser colocado nas mãos dele. O que Moisés está falando para o povo de Israel é o seguinte: se vocês querem ter uma vida longa e feliz, se vocês querem viver em uma terra abençoada, em uma terra abundante, em uma terra que emana leite e mel, se vocês querem sucesso na empreitada de vocês, em tudo aquilo que vocês forem fazer na vida, guardem os mandamentos do Senhor. Fechamos com as palavras de Jesus Cristo quando Ele diz, e que já mencionamos: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos que nós precisamos guardar? A essência de tudo está resumida em 2, quando aquele homem pergunta ao Senhor acerca do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Diante disso tudo, nós chegamos à conclusão: para a gente ter uma vida longeva, uma vida longa e feliz, uma terra abençoada e sucesso nas empreitadas, a gente precisa guardar os mandamentos do Senhor em Cristo Jesus, porque de nós mesmos não temos condição. Quem aqui ama a Deus com toda a alma, com todo entendimento, com todo o coração? Nem os pastores, né? Quem ama o próximo como a si mesmo? Nem os presbíteros. Vamos colocar os diáconos no meio também, porque vai pensar que a perseguição é presbítero, né? O que isso mostra, meus irmãos, é que nós somos pecadores miseráveis. Se a graça do Senhor não nos ajudar, nós não fazemos nada de bom. Nada, mas nada mesmo. E a gente descobre como nós precisamos melhorar como cristãos, como precisamos melhorar como cônjuge, como precisamos melhorar como pais, como precisamos melhorar como filhos, como precisamos melhorar como crentes, como precisamos melhorar como pessoas. Reconhecer que nós somos tão fracos, tão pequeninos, tão imperfeitos, pelo menos já é um bom início. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Quem somos nós, Deus bendito,
para que pudéssemos ser agraciados com tantas bênçãos em Cristo Jesus. Quem somos nós, Senhor Deus? Somos tão pecadores, somos tão indignos, somos tão imperfeitos. Em alguns momentos achamos até que merecemos alguma coisa, que temos até alguma coisa de bom na nossa vida. Em alguns momentos até nos orgulhamos, porque talvez nós pensamos que fazemos coisas boas, coisas interessantes, porque até recebemos elogio das pessoas. Mas ainda continua ecoando em nossos corações, nos nossos ouvidos, a palavra de Jesus Cristo. Servos inúteis. Ó Deus, somos inúteis mesmo. Somos pecadores, somos falhos. Temos falhado tanto como crentes, temos falhado tanto como servos, temos falhado tanto como homens, temos falhado tanto como mulheres, temos falhado como pais, temos falhado como filhos. Temos falhado, amado Deus, e não tem sido pouco, não. Se a nossa casa não é melhor, o grande culpado somos nós. Se a nossa igreja não é melhor, os grandes culpados somos nós. Se a nossa cidade não é melhor, os grandes culpados somos nós. Corrigindo, Senhor. Se a igreja não é melhor, se Riacho Fundo não é melhor, se a minha casa não é melhor, o grande culpado não somos nós, não, Senhor. O grande culpado sou eu. Sou eu porque eu não posso dividir essa culpa com ninguém. Por muitas vezes não amar, Pai, a tua igreja como Cristo amou. Por não dedicar tanto tempo, tanto carinho aos filhos que deveria dedicar. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia.